Nos últimos anos, um novo campeonato brasileiro de endurance vem tomando corpo no país. A iniciativa nasceu no automobilismo gaúcho, onde as corridas de longa duração são fortes há muito tempo e que se tornou base para o certame. A maioria das equipes, pilotos e construtores vem do Rio Grande do Sul, mas como uma competição cada vez mais encorpada, claro que pilotos, patrocinadores e times de outros estados também estão se interessando. O Projeto Motor esteve na etapa de Interlagos e conheceu algumas das principais novidades. Para começar, a classe GT3 mostra muita força com carros que são sucesso em competições internacionais, além de pilotos que competem nos principais campeonatos do Brasil, como a Stock Car. As três principais estrelas são o Porsche 911 GT3R, que entre os condutores tem Ricardo Maurício, a Mercedes AMG GT3 de Xande e Xandinho Negrão e a belíssima Lamborghini Huracan, que já teve ao volante Daniel Serra e Marcos Gomes se revezando ao lado de Chico Longo. Os três carros são utilizados hoje nas principais provas de GT3 pelo mundo e elevam muito o nível da competição no brasileiro. Mas claro que, como toda competição de endurance, os protótipos chamam muita atenção, especificamente na nossa classe P1, que obviamente não segue o mesmo regulamento da LMP1 do Mundial, mas que mesmo assim tem se mostrado bastante interessante. Isso por conta da força de algumas equipes que projetam, constroem ou apenas desenvolvem seus próprios modelos. A Metal Moro, de Cachoeirinha, é uma das empresas que puxam esse trem. Há mais de 40 anos no mercado, é responsável por vários dos carros do grid. A equipe MC Tubarão está entre as que comprou há anos um desses protótipos, o MRX, e o desenvolveu quase que como um carro próprio. E hoje utiliza peças e equipamentos como freio de carbono e sistema de câmbio comprados de equipes de Fórmula 1, um motor Duratec Turbo de 2 litros que gera por volta de 400 cavalos de potência, entre outros. O grande destaque do momento, porém, é o AJR, carro lançado pela Metal Moro no começo de 2017 e que vem em pleno desenvolvimento. Em sua primeira temporada, ele sofreu com diversos problemas. Em 2018, com um novo motor, o mesmo utilizado pela Stock Car, e algumas evoluções, vem mostrando muita velocidade. Em Interlagos, marcou a pole position com um tempo de 1 minuto, 30 segundos e 93 milésimos. Para se ter ideia, o melhor tempo na classificação da última etapa da Stock no circuito paulistano foi em 1 minuto, 37 segundos e 32 milésimos. Na última passagem do WEC por Interlagos, em 2014, quando ainda se utilizava um outro regulamento, é preciso destacar, o melhor LMP2 virou em 1 minuto, 24 segundos, 463 milésimos. Na etapa de Tarumã, o AJR quebrou o recorde da pista com um tempo de 56 segundos, 610 milésimos. É certamente um carro bastante rápido, mas que ainda enfrenta problemas de confiabilidade. A vitória veio apenas na terceira prova, mas o desenvolvimento continua. Para entender mais desse belo protótipo nacional e até onde pode chegar sua evolução, conversamos em Interlagos com Juliano Moro, líder do projeto do AJR e da equipe oficial da Metal Moro, a JLM Racing. Juliano, quanto tempo, eu sei que o carro foi apresentado ano passado, mas mesmo assim continuou num desenvolvimento, né? Quanto tempo já desenvolvendo esse carro? Desde da ideia inicial, projeto? A gente teve alguns momentos do projeto, né? Primeiro a execução do carro, que teve antes, né? Que essa foi bem difícil, né? Porque fazer moldes, enfim, tudo foi bem complicado. Depois teve o segundo momento de o carro ir para a pista, né? Que isso, nós tivemos muito problema no motor na primeira fase, né? do projeto, que não possibilitou a gente treinar com o carro, não deixou. E aí no momento que a gente conseguiu trocar o motor, enfim, funcionou, e agora a gente está conseguindo fazer. Aí teve a transformação para mais carros, né? Então, ou seja, está sendo um pouco conturbado, assim, parece que está tudo bem, mas realmente a situação é de que a gente tem, vamos dizer assim, um processo. Primeiro da construção foi difícil, o processo agora da parte depois de troca de motor, até poder andar, mas praticamente pouco se andou com o carro em treino para desenvolver o carro, né? Aí está aprendendo nos poucos tempos que tem de pista, e aí sim a gente partiu para fazer mais carros, para aumentar o número de carros, e não pensando tanto na performance, né? Mas sim mais de aumentar o grid da endurance, melhorar a categoria, ter mais possibilidade para os pilotos com custo melhor. Então foi mais ou menos para esse caminho que a gente foi, né?
Agora ainda tem muito tempo para desenvolvimento, a gente sabe que nas grandes carros, grandes marcas fazem desenvolvimento de anos com muito dinheiro e nós começamos no zero, no papel do zero e estamos tentando encurtar o caminho. Obviamente não temos todo o orçamento que tem umas empresas grandes, nem obviamente todo o conhecimento, né, que tem essas empresas, os engenheiros, tudo, né? Então humildemente a gente está fazendo o nosso papel aqui no Brasil de fazer um carro com pouco orçamento. Quando a gente olha um protótipo desse tipo, até em relação aos protótipos que vocês mesmos já construíram, que a gente vê no grid, a gente vê um refinamento aerodinâmico considerável aqui. Como foi esse trabalho, quanto é refinado realmente, e se desse para fazer uma correlação assim para o pessoal que está assistindo, assim, qual que seria o nível hoje do AJR? A gente ainda não... foi um projeto, de novo, assim, novo, né? Saiu meio que quase de um zero. Então, a gente tem muita coisa para desenvolver, tem problemas, a gente precisa resolver alguns problemas ainda. E agora é anos aí para desenvolver, né? E, claro, obviamente, sempre tentando trabalhar com os orçamentos que a gente tem, né? Que não é alto, né? Que tipo de material que você está usando aqui na construção do carro? A gente tem um carro com tubo molibdênio, tubo de molibdênio e com honeycomb de carbono, né? Composto, o carro todo treliçado. A gente precisou um carro com uma segurança para os pilotos, para que a gente porque os carros são rápidos, né? Então nesse aspecto o protótipo avançou bastante, né? E aí sim botamos um câmbio mais forte também, que antigamente andava com um câmbio um pouco mais fraco em relação ao motor. Hoje o câmbio é mais dimensionado para tudo, então vamos dizer assim, é um carro que é para o cara andar o ano todo e ter pouca manutenção. Claro, isso na teoria, né? Mas obviamente os números ajudam, mas ainda a gente obviamente tem detalhezinho de alguma cinética, algumas coisas assim. A gente, por exemplo, algumas peças nem chegaram, a gente teve que fazer nós para montar os carros, então tem coisas ainda para poder ainda validar tudo, e eu costumo dizer, depois de um ano completo, com esse ano, a gente vai poder dizer que aí sim, agora o carro tá validado. Suspensão, ela vem fabricada, projetada em casa ou ela vem de algum outro modelo? Não, foi feito tudo por nós, né? Qual que é o sistema? A gente fez, ela é um push, né? Push roll. Então a gente está usando, fizemos é bom que esse carro ele é bastante flexível na parte da suspensão, que na verdade a gente montou o carro pensando em desenvolver o carro e fazer um laboratório. No fim a gente não conseguiu fazer isso, mas ele tem a opção de tanto para um lado para o outro para fazer, vamos dizer, as regulagens. Foi nisso que a gente apostou muito, né? Nessa opção de laboratório, de poder mexer em todos os aspectos da suspensão. Pneu, qual que é as medidas do pneu? A gente está usando 305 na frente e 325 atrás, 650 e na frente 645, aro 18, né? E o sistema de freio? A gente está usando um freio de carbono, né? É cerâmico, outro é carbono. E, enfim, então já estávamos usando nele, começou já com isso, e aí estamos mantendo aí essa situação por enquanto. Dentro do cockpit, o que o piloto tem acesso a algum tipo de regulagem? O que o piloto consegue fazer? A gente ainda não tem todo o sistema de regulagem ainda, porque não conseguimos instalar. Então ainda tem coisas que ainda está por fazer, né, no carro, e inclusive as barras, né, para regular as barras. Sistema borboleta? Hoje tem o sistema de acelerador ali que a gente usa no treino menos e na corrida menos, e na classificação usa daí 100%. Então ele está trabalhando, tem isso, tem a questão do balanço de freio, que é normal, né? Enfim, e aí é isso aí, basicamente é isso. A parte do motor, eu sei que vocês construíram o carro pensando até em dar disponibilidade para as equipes que comprarem usar motores diferentes, né? O pacote que vocês usam aqui hoje que vocês começaram usando o Honda e depois partiram agora, acho que o mesmo da Stock, né? Isso. É o motor da Stock. Esse motor da Stock Car é o mesmo motor da Stock Car. E a gente usa ele com uma restrição de acelerador para corrida, e depois para a tomada a gente abre, né? Normalmente se abre 100%. Ele não tem as limitações porque na Stock
eles colocam um limitador de giros, tudo, vocês trabalham com ele mais... O giro é igual, a mesma situação, mas o acelerador a gente tem mais borboleta que eles, né? Em classificação, em treino, em tomada, em corrida não. Tomada e corrida se equivale. Imagino que você já tenha pilotado, e quando você conversa com seus pilotos também, qual seria assim a característica do carro que você daria para... Quando você conversa, não sei, com amigos pilotos, tudo assim, muito questão da downforce, reta, ou freada, qual que é a característica principal do carro? O carro tem um bom downforce, né? O carro é bem superior aos antecedentes, né, de downforce. Mas também, quando chega em pista travada, ele também tem mostrado-se bem, comportando bem. Inclusive, São Paulo, para quem acha que é pista de alta, não é. É uma pista bem de baixa, né? Então, a questão de efeito aerodinâmico aqui é menos significativo e talvez até seja um ponto que, dependendo do nível, a gente buscou um nível de downforce para poder ter um pouco mais de reta, mas ainda acho que a gente poderia ter uma outra configuração para São Paulo. Mas, enfim, de qualquer forma, ainda também tem muita coisa. Isso ainda é uma questão, né, a ser respondida. Economicamente, construir um carro desse Brasil, você vê esse mercado de endurance, você acha que tem um espaço aí para vender mais carros, para trabalhar esse carro? Eu acho que sim. Claro que tem aí a opinião de gente que prefere GT, né? Então, isso aí eu não sei como é que vai ser. Obviamente, eu como cresci em meio de Fórmula, fui piloto, corri de Fórmula, e corri de protótipo, eu obviamente prefiro, né, enfim, eu preferiria o protótipo. Muita gente prefere o protótipo, porque é mais legal, é mais rápido, aquela coisa toda. Mas, enfim, a opinião a gente tem que respeitar, óbvio, tem pessoas que preferem GT, e o nosso caso, eu acho que pelo custo-benefício, nem comparar um GT. É muito mais barato, é muito mais acessível, não tem a questão de, numa batida, muito mais... Tudo é mais fácil, né? Hoje, por exemplo, então, se eu minha equipe chegar aqui para, quero comprar um carro de vocês aqui para competir, é equipada com importar um GT3? Ou? Não, é infinitamente mais barato. É quase 3 vezes mais um GT. Assim, claro, a Mercedes, vamos falar, a Mercedes tem $500 mil. Um carro desse com $600 mil, tu monta. Então é mais de 3 vezes, né? Já colocando tudo, motor... Depende, é relativo, o céu é o limite, mas de qualquer forma, mesmo o céu aqui, vamos dizer, é um pouquinho mais fácil, né? Porque por mais que tu bote tudo que dá, eu acho que ainda não chegaria ainda seria, acho que a metade do preço de um GT, né? Beleza. Próximo passo agora, lógico que esse ano agora é um ano que, para esse carro que teve problemas no ano passado, mas esse carro já andou quebrando o cronômetro aí. Qual que é o próximo passo de evolução que você planeja para ele? A gente tem que evoluir sempre em todos os sentidos, né? Tanto a segurança é o ponto que eu acho que é mais, assim, que eu quero focar mais. Aliado à performance também, que também a performance, vamos dizer, é muito importante, que tem que andar as duas coisas alinhadas, né? Então, essa acho que são as duas premissas que a gente precisa seguir. Vamos ver, tem um bom caminho. Obviamente que tem coisas que a gente tem que entender um pouco qual é a necessidade ou não, né, da performance. Eu acho que realmente é importante focar mais na parte de segurança, buscar mais as soluções, enfim, né? Hoje, em geral, tudo está evoluindo, né? Beleza, Juliano. Obrigado. Valeu. Parabéns. Obrigado.